Tudo bem? Tudo ótimo, você? Bem, Ana, bem, Rafa. Tudo jóia? Tudo jóia. Maurício, agora que a ficha caiu. Kiko. E eu tô É, nem mas sei, eu já ia dizer, tem um Maurício aí. Eu nunca soube que caramba, Kiko era Maurício. invasou. Um hacker, né? Tem um hacker aqui invasor do nosso encontro, né? Nunca, Eu não sei nunca. como configurar isso. Na hora de entrar aqui, o Zoom está entrando como Maurício Cardoso Marques. Aí eu tenho que ir lá e dizer, não é Maurício Cardoso. Já foi há muito tempo. Kiko é seu nome, né? Acabou, não tem jeito. Não, mas a história é essa. Minha mãe me chamou de Maurício, me deu o nome de Maurício, e no berço começou a me chamar de Kiko. Né? Por que então me chamou de Maurício se a intenção dela o tempo inteiro era me chamar de Kiko, né? É. E geralmente não é mãe e pai que bota apelido, geralmente é vó, é irmão, né? É quem bota apelido. Não, minha mãe, no berço. Eu comecei a andar, eu tirei a fralda e já era Kiko. Que maravilha! É. Ah, Eu tentei ser Maurício. Eu comecei a atuar, comecei a trabalhar como ator. Eu falei, não, meu nome é Maurício, Maurício Marques, Maurício Marques. Não pegou. Onde eu chegava, uma pessoa que descobria que eu era Kiko, uma pessoa que trazia o Kiko, já contaminava o Kiko no elenco inteiro. No dia seguinte, já todo mundo me chamando de Kiko. Médico botando minha ficha no Kiko. E eu falei, isso acabou. só o Já acabou. documento mesmo, que não tem jeito, né? Porque no Não mundo. tem jeito, né? É. Ai, que massa! Você falou esse negócio de sua mãe agora. A Alejandra já deve conhecer essa história, né? E vai para ela na novidade. Eu assisti uma live sua com uma pessoa que eu não me lembro o nome agora, onde você conta a sua história. Eu não me lembro de você ter tocado nesse assunto, nesse detalhe de Kiko e Maurício. Tanto que eu nunca fiquei com Não, Maurício na minha cabeça. é. Ah, Alejandra aí. Fala, Lê, fala, Dazinha. Oi. Bem? A Olá. Adriana também, eu sou ceguinha, gente. Eu vou botar os óculos aqui, eu não vejo, não. Não vejo nem. Ah, agora eu tô vendo. É porque Kiko tá grandão, né? Sentido. Ah, Pronto. agora eu tô vendo todo mundo do mesmo tamanho. Até então eu só tava vendo o Kiko grandão, não via mais ninguém, eu não enxergava mais ninguém. É no modo aí, né? Sim, aí o que eu tava falando. Aí eu assisti essa live e você contava a sua história de como você começou no teatro. Sim. Achei muito bacana. Só que, como eu disse, eu não me lembro de você falando desse detalhe de Kiko e Maurício. Mas não Não. falei, não. Isso aí é. Ah! Isso é a vida pessoal, né? Isso é a vida civil. A vida civil. E foi engraçado. E tem um detalhe engraçado que quem mudou meu nome de vez foi a Denise Fraga. A Denise Fraga, quando a gente fui fazer a gente é muito amigo, né? A gente é amigo da época de escola de teatro. E eu fui fazer Alma Boa de Sete Sons com ela. E aí a gente fez a temporada aqui em São Paulo. Quando a gente foi com temporada para o Rio, ela falou, acabou. Acabou. Já mandei para a produção que é Kiko Marques. Já era. Foi batizado pela segunda vez, né? Já mandei a divulgação, é Kiko Marques e acabou. Aí eu falei, tá bom. Maravilha. Eu tô ouvindo Petra aí, cadê ela? Bota ela na live. Bru, vem cá. Traz a pequena. Cadê a Violeta também? Ó quem tá chegando. Fala oi pra Rafa e pra Anne. Ah, meu Não. Deus, é linda demais. Olha que coisa Nossa, linda. tá muito feliz. Que Cadê a Violeta? delícia, meu Fala Deus. boa noite, meus amores. Eu tô morrendo de vontade de dar uns abracinhos. Ela não vê a hora que acabe tudo isso para ela poder ganhar colo e abraço. Que linda. Nas nossas lives sempre tem uma criança. Eu acho isso ótimo. Ah, é? Acontece. Ó, vocês vão sempre tem conhecer então a sobrinha da Petra. sobrinha Vem cá, da a Violeta é a sobrinha da Petra. Essa é a sobrinha da Petra. A Violeta. Que coisa Que fofura, hein? Essa é a Violeta. Bonitinha, Violeta, você tá? é linda! Ai, Petra é ruiva. Eu digo isso sempre que a Rafaela é louca por ruivos.
Oh, Oi! neném! É você que está se vendo. Ela deve estar se vendo, Manda né? um beijo para todo mundo. Fala boa noite, um beijo para todo mundo. Beijo. Que Beijão. coisa linda, Mandou? gente. Mandou? Que linda. Linda, linda. A gente tá bem aqui com a criançada. Olha que melhor. Ô, Kiko, É. olha, eu fiquei hoje o dia inteiro, pensando que eu queria muito ouvir uma história que você contasse para Ana e para Rafa e para todo mundo. Aquela, lembra que o ator bebeu? Eu acho que era no grupo que você tinha com a Denise, que Não, falava, não. morreu, morreu. Não, essa história me foi contada. Essa história me foi contada pelo Duda Mamberti. É uma história contada pelo Sérgio, pelo pai dele, pelo Sérgio Mamberti. Eu acho que eu tenho um pudor de contar aqui, porque não é minha, é uma história passada com ele, né? Mas é uma história de um ator que bebia e errou o texto no final e insistiu no texto. Foi até o último segundo insistindo no erro. Uma alma iluminada salvou lá, mas é uma história do Mamberti, é uma história do Duda, contada pelo Duda. Aconteceu com o Mamberti numa peça sobre Tiradentes. Sobre Tiradentes. Sim, agora eu vou pedir a você. O quê? Eu tenho pudor de contar, porque não é uma história minha, entendeu? Então, eu tenho pudor de ter que contar errado. Aí alguém, o Duda ouve, o Sérgio Mamberti ouve e fala, não é nada disso, a história foi totalmente deturpada pelos anos, é bem provável que a gente tenha deturpado ela, é isso que a gente faz com as histórias, né? Que a gente vai recontando. Nunca a gente passa da mesma forma. Aliás, a gente fez esse exercício, não fez na época da oficina, a gente fez exercício desse, de ir contando a história e no fim sair uma coisa completamente diferente. Eu me lembro que teve... Totalmente diferente. É. Sim, agora eu vou pedir aos dois que contem brevemente, porque infelizmente a gente não tem muito tempo de, né? Apesar de a gente ter reservado os 2 horários, mas ainda assim é pouco tempo. Brevemente, um pouquinho da história de vocês, como vocês começaram nessa vida maravilhosa chamada teatro. Kiko eu já ouvi, mas Rafaela não viu. Não conheço. A Rafaela não conhece. Não, Lê, começa você. Kiko, você primeiro, para o ímpar. Não, Lê que eu quero ouvir de novo, vai lá. Para mim, assim, eu acho que está muito ligada à infância, de uma maneira de resiliência. Porque a gente passou uma infância muito maluca, que foi um pedaço aí em São Paulo e um pedaço no meio do mato, em uma cidade chamada Votorantim, quando ela não era cidade. Então, dava tudo errado na nossa vida de pequenos, né? E quando a gente não tinha alternativa, tinha um portão numa rua sem saída que a gente morava, que era na Moca, Kiko. E eu acho que eu devia ter uns 6 anos. Foi quando a gente mudou para o interior. Então, a gente parava naquela porta e ficava olhando, não dava para ver nada, uma porta super enferrujada. E a gente, tudo que precisava, não, é uma bola incrível, não, um jantar cheio de pudim, ou era, então, uma grande festa de aniversário. Eu chamava os meninos da rua, o meu irmão, o Fernando, a Didi era muito pequenininha, e a gente ficava procurando a fechadura para dizer que estava tudo ali, e todo mundo acreditava que estava tudo ali. Então, depois disso, eu sinto que a arte está muito ligada a uma possibilidade de liberdade e resiliência mesmo a um universo que é fechado, que é o cotidiano, a realidade. E a realidade, por si só, ela é muito, muito opressora. Não porque a gente fuja dela, mas porque precisa de significados, ressignificados, e tem camadas, né? Que a gente pode chamar de espiritualidade, ou a gente pode chamar do inconsciente, que a gente precisa alimentar, porque não dá para acordar, dormir, trabalhar, copular e fazer isso tudo de novo. Então, é por isso que uma criança é ninada em todos os idiomas, é por isso que existem os rituais em todos os povos para funerais,
porque a gente precisa dessa ligação com algo que vai além de um cotidiano e vai além de um limite. Aí vai ali afora, eu acho que a educação, a questão da escola, eu estudei numa escola pública e eu dei sorte de pegar professores que gostavam de livros, né? Por isso que eu gosto tanto desse caminho que a gente toma pela companhia, que o Kiko escreve bastante. Eu acho que o colapso na minha vida foi quando um professor substituto, eu estava lendo Poliana, e o professor substituto, que era um professor gay maravilhoso, que eu não sabia o que era isso naquela idade, mandou a gente ler Os Miseráveis do Victor Hugo. Então foi um colapso, Poliana, Victor Hugo. E no meio disso tinha um universo de interior, o porco andando no caminho, levando a gente para a escola, o circo furado, aquela imagem do circo que era um palhaço bêbado, e ele cantava: confesso, gosto de ti, confesso, estou te amando, confesso, vivo por ti, confesso, estou chorando. Eu tinha uns 7 anos e lembro. Só que era um palhaço que fazia a gente rir e eu sabia que tinha algo muito trágico. E tinha, eu não sabia, ele fazia o número bêbado e caía aquele palhaço que a gente roubava um pintinho, um franguinho da minha mãe para pagar o ingresso, a gente não sabia que ia pro leão pobre comer. O rádio, que tinha o Gil Gomes contando aquelas histórias assustadoras. Tudo isso foi caminhando para dar um ressignificado para uma existência que não era suficiente. E quando não dá, é o estreito do Egito, né? A gente tem que atravessar. E a arte, para mim, é sinônimo de libertação. Um povo que tem a arte fortalecida é um povo livre. Eu acho que por aí é muita coisa, né, Kiko? Sim, mas aí quando você cresce. E aí como você entrou literalmente na arte, assim? Eu me lembro que nas leituras que nós estávamos fazendo, você falou alguma coisa sobre você estou em Curitiba, se eu não me engano. Não é isso? Eu era bem novinha, fazia primeiro ano de Ciências Contábeis, acabou meu namoro, que era... E aí eu precisava sabe aquela coisa, a realidade é muito pequena para caber a dor de um... E aí eu vi que tinha artes cênicas abertas, estava fechado em São Paulo, estava fechado no Rio, estava aberto na Bahia e Curitiba. Eu falei, acho que Curitiba é mais perto. E aí eu fui para lá. Aí começou uma série de circunstâncias, né, de ser possível. Eu fazia direito de manhã, mas tem um sentido. Agora eu vou dizer onde foi a decisão real. A decisão real tem a ver com você aí, Kiko, também, com São Paulo. O Alejandro, meu filho, que é o pai da Violeta, ele era muito pequenininho. E eu ficava me questionando quem eu queria ser para o meu filho. Que referência que eu queria dar a ele? Se seria uma pessoa acomodada que ia aceitar o cotidiano porque aquilo era o correto de uma mãe padrão naquele momento de ir cuidar da casa, cuidar do filho e aceitar uma sina? Ou eu daria quantidade de realidade para ele, daquela realidade que eu já tentava achar uma porta para fugir? Ou seria uma qualidade de algo que eu pudesse dizer para ele que existe mais? E se eu fizesse isso para o meu filho, eu estaria fazendo para todos os filhos, para todas as filhas, de todas as mães. Então, acho que a decisão de romper com aquilo que era esperado de mim, uma menina que era inteligente, estudiosa, que passava em direito em 6º lugar, em 1º lugar... Para mim, romper com aquilo era encontrar um lugar de respiro e ressignificado em que eu pudesse ser livre sem prazos, mas com responsabilidade. Em que eu pudesse cantar para ninar no meio, que eu pudesse amamentar no meio da rua, que eu pudesse... Então, acho que foi, numa primeira instância, para o meu filho. Perfeito. Kiko, você tem a ver com isso por causa do curso do Pirandello. Você e o Braz, tinha Maurão. Aí foi a decisão, Foi, jura? Que bonito, porque a gente, na verdade... Eu achei uma turma. A gente se conheceu, eu e a Alejandra, Virgínia, Dan vem do INDAC. A gente se conheceu num curso que eu e o Marco Antônio Braz
entre outros, Hélio Cícero, Malcir Campagnoli, Jefferson Primo. A gente deu num teatro lá do Bexiga chamado Pirandello. Esse teatro não existe mais. E a gente recém... Espera aí, pegar a bateria aqui, senão vai acabar. Anunciou aqui. Recém-chegados a São Paulo, né? Recém-chegado a São Paulo, sou carioca. A gente fomos convidados para ocupar esse teatro Pirandello. E aí o teatro estava todo destruído, a gente reformou o teatro. Quando a Alejandra chegou para fazer o curso, eu estava na rua limpando, esfregando a parede, assim. Foi muito legal, porque uma coisa que eu nunca esqueço, que muita gente, foi um teste muito legal, porque muita gente chegou e me tratou como um pedreiro, como se pedreiro fosse uma coisa menor. E aí falou, escuta, por favor, onde é que é o curso? Eu falei, é aqui dentro. Aqui dentro foi uma espécie de primeiro teste de humanidade, né? E aí, quando eu subi para dar aula, todo mundo falou, pô, mas você é um pedreiro? Eu falei, não, ele está reformando o teatro. Ele está reformando o teatro. E todo mundo surgiu, muita gente surgiu nesse primeiro encontro. A Alejandra, a gente se conheceu nesse encontro no Pirandello, nesse curso do Pirandello, que foi assim, um divisor de águas, né? Eu conheci a Virgínia, me casei com a Virgínia, conheci a Alejandra, montamos a Velha Companhia. Foi nesse encontro em 1995, se não me engano, ou 6. E estou dizendo a idade. A Virgínia, 17 anos, ela ia para aula, cada dia de aula com uma tática para chamar a atenção do professor, mais fazendo com toda a aplicação a aula. Ela foi uma paixão assim avassaladora. Foi lá que a gente se conheceu, né? Mas eu acompanhei, eu fiz umas pescas pelo Google. E pelas contas que eu fiz, a companhia tem 17 anos, é isso ou eu pesquei errado? 18. Então eu só errei um ano, porque eu botei 17 anos, eu só errei um ano, então. Eu pesquei por uma notícia de alguma coisa que vocês lançaram. Tem 2 anos, aí dizendo que tinha 15 anos. Aí eu fiz minhas contas. Então agora tem... a gente tem 20. Isso foi 17, é isso mesmo. É isso, é. Eu fiz errado mesmo. Olha, matemática. Galera de humanas. Eu sou de humanas, perdoem. Em 2003. A gente fundou a companhia em 2003. Com uma peça chamada Brinquedos Quebrados, que a Dan participava, que a Dan estava. Eu, Dan, Alejandra, Virgínia, Marcelo Dias, Rose, Kleber, Oliveira, Marco Aurélio Colombo, Marco Aurélio Campos. Mas respondendo a pergunta da história que você ouviu, Ana, que Rafa não ouviu, eu sempre, engraçado, eu sempre conto a partir desse evento, né, que foi um evento quando eu tinha 13 anos, que eu assisti uma peça na minha escola, mas recentemente eu lembrei de uma passagem que me fez assim, me deu uma luz, me deu uma coisa, foi lembrar que aonde você me encontrou, aonde a gente se encontrou, o teatro apareceu a primeira vez na vida, eu não tinha essa lembrança. Eu lembrei que na passagem da 4ª para a 5ª série, olha que curioso, eu visualizo isso. Na passagem da 4ª para a 5ª série, eu fiz prova para uma escola no Rio de Janeiro chamado Colégio Aplicação, que era um grande colégio, assim, era uma prova dificílima, todo mundo fazia a prova para passar para a aplicação. Não passei na prova, mas eu fui fazer prova para aplicação. E essa prova era na UERJ, na Faculdade UERJ. E eu fui lá fazer a prova, meu pai e minha mãe me deixou para fazer a prova, e eu fiz. Quando eu terminei, eu desci da prova e faltavam meia hora, 40 minutos para a hora que eles ficaram de me pegar lá. E eu fiquei ali parado, olhando aquilo. Aí eu vi na minha esquerda, assim, tinha uma construção. Tinha uma parte da faculdade que estava em construção. Aí eu fui andando para passar o tempo. Aí fui entrando. De repente cheguei num lugar que eu parei e falei, meu Deus, que coisa é essa?
era o anfiteatro da faculdade em construção. Em construção. Nos escombros, no esqueleto. Aquele esqueleto me fascinou de uma maneira extraordinária. Eu não lembrava disso. Eu lembrei disso recentemente. Foi a primeira vez que eu encontrei, que a primeira vez de fato que eu me encontrei com teatro foi com arquitetura teatro em construção. Isso faz um sentido enorme. Hoje em dia eu acho que isso faz um sentido enorme. Até porque quando eu me apaixonei pelo teatro, nesse evento na escola, que eu me apaixonei pelo evento teatro, pelo teatro em si. Eu não tinha na minha cabeça que eu queria ser ator, nunca passou pela minha cabeça ser ator, nem ser diretor, nem ser dramaturgo, nem ser nada. Nada. Até eu encontrar o ofício, até eu me encontrar com o ofício, tudo isso era absolutamente difuso. Difuso, assim. O que eu tinha me apaixonado era pelo evento teatro. Pelo evento teatro. Assim que eu assisti essa primeira peça na escola, foi uma peça que eu assisti por acaso. Eu estava sendo expulso da escola, eu era um aluno problema, estava sendo expulso da escola, eu era um aluno problema, e era mesmo assim. Eu tive uma infância muito, muito complicada, eu brigava, eu era brigão, assim, negócio... hoje em dia eu olho, eu era brigão porque eu precisava mostrar, enfim, não é uma análise aqui, mas eu entendo hoje, você entende esse menino antes da peça. E aí eu ia ter uma peça na escola feita pelos alunos, isso na 7ª série, 13 anos, feita pelos alunos, e os outros alunos não poderiam assistir, porque seria uma apresentação só, feita, então, e era um anfiteatro de um auditório de 80 lugares, 60 lugares. Então, só os familiares dos alunos e os professores poderiam assistir. E eu, como bom meliante, roubei o ingresso. Roubei. E roubei para me exibir. Não roubei para ver, roubei para me exibir. Roubei para chegar no recreio e falar, aqui o ingresso, ó, assista essa história que eu quiser, esse negócio aqui, essa história que eu quiser, essa porcaria. Fiquei me exibindo lá, dando uma de metido, e o ingresso ficou na minha mão. A aula acabou, e eu olhei para aquilo e falei, já estou com esse negócio aqui, vou ver que negócio é esse que é o teatro. E tive uma epifania, assim, tive uma luz. Quando a peça começou, eu sozinho naquele teatro, com 13 anos, eu olhei aquilo, aqueles garotos ali reunidos no palco para me contarem aquela história deslumbrante, linda, pura, simples e de um poder de conexão sem tamanho, que era O Pagador de Promessas, do Dias Gomes. A minha vida mudou. Eu falei, cara, eu cheguei em casa com 13 anos, peguei minha mãe e falei, mãe, descobri a minha vida. Teatro. Olha que coisa. Com 13 anos. E aí, o que acontece? Mas aí, tem isso, eu não sabia o que era, não tinha a menor ideia do que era. Eu me tornei um espectador compulsivo de teatro. Eu assisti, dos 13 aos 25 anos, eu vi tudo que passou no Rio de Janeiro. Tudo. E eu me lembro dessa história da arquitetura. Eu chegava no teatro, a peça acabava, e eu olhava para as paredes e eu pensava, eu não quero sair daqui. Eu não quero sair daqui. Eu era o último espectador a sair. Todo mundo saía e eu, cara, ô, menino, bora. E aí eu saí. E aí? Essa é bonito isso, né? Lindo. Com uma idade tão tenra assim. 13 anos, imagine. 13 anos que você não sabe nada, não sabe nada da vida, não sabe. Como é que você decide, eu quero isso para minha vida, Mas né? uma coisa que você falou, Kiko, e eu lembrei, na minha época de infância, de escola, eu aprontava muito. E na 5ª série foi a primeira vez que eu fiz teatro. Marista, não foi? E aí eu dei uma sossegada. E você falou, me veio isso na cabeça, foi no Marista. Eu tocava meio que o terror, mas eu já tinha melhorado. Aí, com 11 anos, eu decidi fazer teatro. E aí eu participei do teatro da escola. E daí eu dei uma sossegada, porque eu acho que desde essa época eu falei, é isso, é cultura que eu quero fazer na minha vida.
Sim, né? E aí virei uma pessoa zen. Sim, Eu me lembro O Rafa, dessa... perdão. Fala, não, fala, Lê. Fala. Lembra da peça aqui? Não, na peça era isso. Tinha meninos que eu tinha brigado. Tinha gente que eu tinha brigado em cena. Entendeu? Isso deles estarem lá juntos para me contarem uma história, foi um negócio que eu nunca esqueci e que eu acho que, assim, me lembro quando eu contei essa história lá na outra live, eu acho que eu toquei nesse assunto, essa questão das pessoas, dos artistas reunidos, juntos, em comunhão, para contarem uma história. Isso é uma coisa que virou o coração uma linha mestra, uma reta, que é, olha, essa comunicação não faz sentido se não comunicar, se não criar esse elo, né? Se não criar esse lugar entre plateia e palco, né? Se não criar essa pulsação, né? Esse material que está entre nós, que ultrapassa a mim, que ultrapassa você. E nessa comunhão com tanta gente é possível no teatro, né? É completamente diferente, apesar de serem representações de apresentações, mas o teatro-cinema é completamente diferente. A emoção é outra, não tem nem como comparar. Não tem. Eu senti na hora, que aí que tem aquela coisa de cada dia você chegar lá com uma disposição diferente. Acho que isso muda tudo. Eu escrevi um negócio para minha mãe de aniversário, que eu cito uma frase que um homem nunca entra no mesmo rio 2 vezes. Eu acho que o teatro, por mais que você tenha o roteiro, as falas, não é você todas as vezes ali. É um pouco do que você vive, você leva a cada dia uma experiência nova para o palco. É começar do zero todo dia, né? E a plateia também, eu me coloco como plateia, porque eu tenho um amigo que fez uma peça em Salvador, nós éramos bem novos, e a gente tinha a obrigação de ir todo dia assisti-lo, né? Porque os amigos têm que estar ali, na primeira fila. Eu achava incrível, porque cada dia eu via uma coisa diferente. Eu nunca conseguia assistir a peça 2 dias tendo o mesmo olhar, entendendo, né? Era diferente. Era como se cada dia eu adorava, eu sempre gostei de teatro, para mim não era nenhum sacrifício, né? E isso mexia muito comigo, que cada dia era um espetáculo novo, né? Eu não posso falar enquanto atriz, porque eu nunca fui, mas eu imagino realmente que seja essa sensação, né? Ana, você foi sim. Você foi sim, no Poetas do Mundo, você e a Rafa foram sim. Fui rápida, eu não sei se vocês lembram, na hora que chegou minha vez, eu fiz escada corrida, apresentei e acabou. Eu sempre gostei dos bastidores, da coxinha, eu nunca gostei do palco, eu sempre, apesar de eu falar muito, não me achar uma pessoa tímida, mas na hora que chegar ali no palco, na hora de, você, para todo mundo para me olhar, acabou, não quero mais, não, fecha a cortina, não quero mais isso para mim. Mas engraçado, tá falando disso esses dias, né? o quanto existe essa absoluta magia do palco, né? O palco muda uma pessoa, muda um ator, né? Assim como tem a câmera. Uma câmera, você olha alguns atores e fala, meu Deus, a câmera ama esse ator. E a mesma coisa o palco, sabe? Pessoas que não, na vida cotidiana não tem nenhuma propensão, nada que leve a gente a pensar, puxa, isso aqui é um ator. E quando sobe no palco, o palco acontece dentro dela de uma forma extraordinária, né? Exerce sobre ela. Eu acho que há um poder mesmo, há um poder que é exercido em algumas pessoas e que é viciante, sim. Eu acredito piamente, eu não sei se a Alejandra lembra, quando a gente estava fazendo a leitura, que a gente estava lendo Suassuna, e que foi Suassuna que eu fazia o menino,
O Menino Chato? O Menino Chato. E eu me lembro que eu lia O Menino Chato. E na hora que eu estava lendo, eu sentia o que ele sentia. E eu ficava com raiva da maneira que as pessoas tratavam ele. Eu recebia aquilo de... Que coisa estranha, né? Eu estou fazendo uma leitura e que eu sinto raiva de quem estava lendo, maltratando ele. Eu recebi aquilo. Eu digo, meu Deus, eu cheguei a ficar assim. Eu digo, ai, minha Nossa Senhora, será que é assim mesmo? Isso é normal ou eu sou maluca? Eu sentia mesmo, eu chegava a sentir na voz a emoção assim. Não gostava da maneira que as pessoas tratavam ele. Eu defendia, eu incorporava mesmo o menino. Aliás, eu faço isso quando eu estou assistindo, viu? Quando eu estou assistindo uma peça, um cinema, um filme, eu entro na história. É por isso que eu não gosto quando alguém vai fazer crítica e que fala mal. Ah, porque é péssimo ator. Ah, porque... Como é que você está falando isso? Você está trabalhando lá, você representou, você fez aquele trabalho, você sabe o trabalho que deu para a pessoa chegar ali e fazer aquilo? Não faça esse tipo de crítica, eu não aceito. Posso estar errada, mas eu não aceito. Olha, você pode abrir uma coluna da anticrítica. Boa! Mas eu adorei isso. E eu faço isso sempre. Todo lugar que eu posso me colocar, eu critico a crítica. Eu não aceito. Você pode dizer, eu não gostei. É um direito de cada um. Agora, você criticar o ator, você criticar o trabalho, não aceito isso. Não adianta. Você falou uma coisa, né, que é muito linda, que eu acho que é o lugar onde todos nós concordamos para ter esse encanto pelo teatro, que é o lugar quando você vai para uma personagem ou quando você está plateia, que é o lugar da empatia e da compaixão. É possível, dentro de uma obra que eu acho que isso acontece no teatro, ao vivo, e isso acontece desde a primeira fogueirinha lá, que o Braz sempre conta, daquele grupo que tinha a Patrícia, que é gordo, que a Valéria, o Maurão, todo mundo lá, que tudo começou em volta da fogueirinha, mas a questão da empatia, quando você consegue se colocar no lugar do outro, de tal maneira a personagem permite isso, em que você aprende coisas que precisaria, se houvesse ou se há outras vidas, muitas para a gente. Então, é o lugar da empatia, da possibilidade da compaixão, da gente se colocar no lugar do outro. E eu acho que o teatro ao vivo acontece, essa coisa tão forte da plateia, justamente por isso. A plateia cria uma personalidade e ela vai junto e ela atua junto. E ela toma uma decisão e se coloca ou a favor, ou contra, ou questiona, ou provoca. E isso é bonito. Quando você diz que você defendeu, é porque você queimou uma reencarnação, Fia. É? Então eu preciso fazer mais leitura. Vai queimar um monte. Muito interessante. Eu gostei disso. É muito bonito isso, né? É isso mesmo. E aí vocês... Isso, né, Kiko? Hein? Vocês fazem isso? A gente faz isso, né, Kiko? E aí vocês, que você ia dizer, Aninha? E aí vocês começaram a trabalhar, né? Literalmente. Mas vocês fazem. A Alejandra, eu descobri que fazia cinema por acaso. Eu faço cabine cabine de imprensa. Aí fui assistir a um filme. Aí apareceu uma personagem, eu conheço essa pessoa, sabe aquela coisa assim? Eu conheço essa pessoa. Muito doido, porque eu achava que eu conhecia a personagem. Coisa maluca, porque faz confusão na cabeça, né? Aí eu digo, Alejandra, quase eu grito, o cinema eu conheço, eu já fiz teatro com ela. E Kiko foi a gente assistindo... Coisa mais linda. Coisa mais linda. Eu lembro que assim, comercial, eu falei, eu conheço. É muito louco, porque a gente não tá sabendo que a pessoa tá fazendo aquele trabalho, a pessoa aparece, aí você fica ali... Se sente assim, mais íntima da pessoa, é uma coisa estranha. Pensa que você tá ficando maluca, né? Eu conheço esse policial, que a gente riu bastante com ele, diga-se de passagem. Que bom, que bom. A gente vai fazendo, né? A gente vai frequentando as linguagens, né? Assim, cinema, TV, a gente vai... a vida do ator, né? A gente geralmente, quer dizer, não geralmente, mas no nosso caso, falo por mim, acho que falo por Lê também, a nossa casa é o teatro, né? A gente nasceu no teatro, foi criado no teatro, a gente, a nossa casa, né? A gente sempre volta para lá, mas
por uma questão financeira, e não só financeira, por uma abertura de comunicação, a gente sai fazendo tudo, né? Sai fazendo as diversas linguagens, e é um trabalho muito interessante, né? Muito bacana você entender, né? Qual é a questão, quais são os problemas, quais são as dificuldades de você trabalhar num set, de você manter uma concentração, um foco dentro de um set de filmagem. Foi um negócio que eu levei muitos anos para aprender. Eu passei muito tempo achando que eu não gostava de fazer cinema. Eu falei, não, eu dizia, eu não gosto de fazer cinema, eu não gosto. É até um dispositivo muito comum em atores de teatro, que diz, não gosto de fazer TV, eu não gosto de fazer cinema, eu gosto de fazer teatro. Por quê? Porque teatro tem começo, meio e fim, tem uma plateia viva, tem um volante dentro de você que começa a girar, e esse volante aumenta, intensifica, explode, se acalma, tem uma vida, um simulacro de vida muito próximo, muito mais sedutor que a própria vida, porque é isso potencializado, né? Esse movimento da vida potencializado e estetizado, trabalhado de forma na forma da comunicação. Então, o teatro não tem como, é absolutamente sedutor para o ator. Agora, você quando pega um veículo desse, você fazer um cinema, existe uma coisa que, quando eu falava que eu não gostava, eu traduzo, eu não sabia. Eu não sabia. Não, sem o menor pudor, eu não sabia. Eu chegava lá, tudo me dispersava, eu não sabia como fragmentar, como começar da cena 5 e depois passar para a cena 2, depois para a cena 9, depois para a cena 1, porque trabalha nessa frequência, né? Como lidar com uma concentração dentro de um set onde tem 50 pessoas falando, você tem que chegar no ponto certo. Aí você começa a aprender, você fala, não, peraí, eu tenho que ter uma imagem que eu gosto muito da ginasta russa do salto com vara. Esqueci o nome dela. Ginasta russa incrível, que tinha uma toalha dela comprida, e que ela, antes do salto, no meio do estádio, na Olimpíada, ela fechava a sua cabaninha ali. Ficava fechada numa cabaninha. Aí, de repente, abria e ia dar um salto. Ela conseguia fazer o seu fechamento, a sua ficar consigo. Ficar consigo. Então, assim, está falando um pouco dessa navegação entre teatro, cinema, TV. Mas eu costumo, quer dizer, eu sempre escuto de quem faz teatro e TV que tem cachaça pelo teatro. Eu nunca vi ninguém dizer que gosta mais da TV e do cinema do que do teatro. De quem faz teatro, que gosta, que está sempre no teatro como vocês, eu sempre ouvi dizer que o teatro é muito melhor. Se alguém diz que não gosta de teatro, eu acho que nem que você disse, não sabe fazer teatro. Não? E tem várias coisas, assim, o teatro tem uma coisa, constantemente tem uma participação muito afetiva sua. Né? No teatro a gente faz as nossas peças, né? No teatro a gente fala o que a gente quer. Na companhia, o que a gente quer falar isso, né? Então tem eu comecei a escrever, eu vivi muitos anos atuando, né? E bem, numa hora eu comecei a ter uma espécie de inveja dos cantores de rock que compunham suas composições, que tocavam, que cantavam. Existia uma expressão tão genuína naquela voz, naquele corpo. Eu falei, por que a gente não produz a nossa dramaturgia? Por que a gente não escreve as nossas coisas, não fala as coisas que a gente quer falar? Então, no teatro, a gente tem esse lugar de, cara, é a nossa voz. Aqui é a nossa voz. E constantemente, você quando trabalha num veículo como a televisão, por exemplo, você está trabalhando numa fábrica. Você está trabalhando numa fábrica. Né? É uma fábrica aquilo está produzindo conteúdo e tem um prazo para produzir o conteúdo, tem um nível de expectativa de resultado, você tem que ter um resultado, então você tem que saber que você está indo trabalhar numa fábrica.
Durante muitos anos, eu fiquei indo, por exemplo, frequentar a Rede Globo, fazer participação em Rede Globo, e eu ia com a única, é horrível dizer isso, mas eu ia com a única, com a meta de não errar. Eu falava, não, na Rede Globo, o que você tem que fazer? Não errar. Não errar. Por quê? Porque a fábrica está ali rodando. Está ali rodando. Eles não querem, dentro de um nível de atuação, esse cara aqui ele pode errar. Esses 3 aqui eles podem errar. Porque a gente depende do espírito deles. Esses daqui eles têm que andar no trilho, porque senão a fábrica vai ficar parando por tu é a fábrica. E aí eu cara, não posso errar na televisão. O que é muito ruim. Eu não estou falando que não, legal é isso. Não, por isso é que a gente constantemente, você pega atores com bode da televisão, né? Bode, não gosto, porque a gente acaba entrando, isso acaba se entranhando na gente. E a gente esquece que a nossa arte é uma arte de um afeto, é um lugar de afeto. É um lugar de afeto. Então você tem que acessar esses lugares, né? Então... Eu vou pegar carona, Kiko. Vou pegar carona. E vou pedir para a Adri abrir o microfone, com a licença da Ana e da Rafa. Claro, por favor. Porque quando a gente fala de teatro, a gente está falando de um lugar, eu respeito todas as linguagens e acho demais, adoro quando eu vou para um estúdio e penteio o meu cabelo e me maqueio e tal. Mas existe uma coisa no teatro que é o fugaz. Aquilo aconteceu e aquilo não vai perpetuar como um filme de O Vento Levou. Acabou naquele encontro que a Rafa falou, só vai acontecer naquele dia. E isso é um jogo de tudo ou nada. Você encontra aquela plateia, entrega tudo que você tem, a plateia entrega tudo que ela tem, porque o teatro só acontece ao vivo. Ao vivo, sinestesia, o público junto. E eles, às vezes, a plateia toma uma personalidade e fala, não vou gostar de vocês, não quero conversar com vocês. E a gente volta para casa e a plateia não conversou com a gente. Isso é uma grande mágica. Aí eu vou pedir para Dan, abre o microfone, vem trazer sua contribuição, porque agora você virou parte. Sim, Frederico. É isso, teatro, né? O teatro é uma oração, gente. É uma coisa que vai além da indústria que o Kiko disse. Ele é um veículo de cura, é um veículo de provocação, é um veículo político, mas acima de tudo, quando você escolhe o teatro, é um veículo de fazer sentido à existência, porque você só faz teatro junto. Um pintor pode pintar sozinho, um escritor pode escrever sozinho. E quando o Kiko disse que a gente escolheu no momento poder dizer, romper com uma dramaturgia, não é que a gente não encontre obras que sejam perenes, mas é que a gente precisa testemunhar o nosso tempo. Tem muita coisa acontecendo aqui que a gente tem que testemunhar e transformar. Aí, como a Adri está aqui com a gente, e ela é um veículo de transformação, eu vou convidar você a participar só um pouquinho, com a licença da Paula, da Ana Paula. Por favor, e da amanhã de Rafa. manhã, inclusive, estaremos com ela, né? Sim, amanhã a gente tem um encontro. São todas as coisas. Eu, na verdade, eu tô aqui com vocês agora porque eu gosto de ouvir histórias. Mais do que contar, eu gosto de ouvir. Então, mesmo presencialmente, eu sempre sou uma figura muito quieta, né? Porque eu amo ouvir as histórias dos meus parceiros de cena, dos meus amigos de cena e de vida, assim. Então, eu nem sei, eu tô meio constrangida aqui, eu nem sei como... O que você quer que eu diga, Lelê? Eu acho que... Tô impactada com o que você tá dizendo, assim. Você estava como plateia, e a plateia é sempre ativa. Não existe plateia sentada no escuro. A plateia ela é uma provocadora. Quando eu me encantei com essa ideia de uma companhia, que é a velha companhia, que tem o Kiko, assim, como nosso catalisador de dizer, de testemunhar e de traduzir
o que a gente tem que dizer nesse momento, o que a gente quer dizer, eu acho que é um veículo, um jeito da gente poder falar com a plateia. Então, para mim, a plateia é ativa. Por isso que eu te provoquei agora como plateia. Eu acho que tem para mim, o teatro funciona assim, é um chamado. Sempre para mim foi um chamado. Então, ou como espectadora, ou atuando, ou estando nos bastidores, é sempre um chamado. Então, eu tento me relacionar com isso, porque é algo que é de mais precioso que a gente carrega com a gente. Está nesse nível da afetividade, do que a gente quer dizer para o outro, do que a gente quer dizer para nós mesmos, né? Por exemplo, as peças da Velha Companhia, né? Por exemplo, Brinquedos Quebrados, para mim, foi um momento que, assim, eu precisava contar aquela história naquele momento e nem sabia que personagem ia fazer. Mas aquela personagem, aquele momento de contar aquela história foi tão importante para mim que eu levo isso para a minha vida, em todas as coisas que eu faço. E às vezes não é só como atriz, né? O teatro para mim me atrai em outros aspectos também, são outros lugares. Gosto muito da poesia, eu acho que quando o Kiko diz essa coisa da arquitetura do teatro, eu me identifico muito, porque assim, a primeira vez que eu vi uma peça de teatro, eu também estava nessa fase dos 13, 14 anos, eu vi a primeira vez, eu não tinha a dimensão do que era aquela caixa preta, né? E a primeira vez que eu fui, eu meio que fiquei decepcionada, porque assim, a produção do teatro falou, olha, infelizmente não vai dar para você assistir a peça, porque está lotado. Não tem por onde você ver. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso ver essa peça. E a produtora, na época, ficou tão conduída com a minha vontade de ver aquela peça, que não, vou dar um jeito. E aí, a primeira peça profissional que eu vi de uma cabine de luz. E aquilo, para mim, foi extremamente transformador. Assim, eu comecei a entender a dimensão do que é fazer uma peça de teatro, que não só tem atores, mas que tem todo um coletivo que trabalha junto, porque, assim, depois desse dia, eu pedi para a produtora, me deixa eu ver a peça de novo, tal, e aí eu ia no dia seguinte para ver a peça, ela falou, não tem lugar para você assistir, está lotado. E aí ela dava um jeito, eu ia assistir a coxinha. Mas eu pensei, eu vi essa peça, mas, sei lá, perdi acho que mais de 10 vezes. E eu, assim, os lugares que eu mais gostei de ver as peças foi, não como espectadora, sentadinha numa cadeira, mas dentro dessa arquitetura do teatro. Então, eu entendo muito o que vocês dizem, assim, nesse sentido, né? Bom, enfim. Vou começar a chorar aqui. Eu me lembrei agora que Rafaela falou de escola, eu me lembrei que quando eu estudava, também mais ou menos não era mais nova que você, na escola a gente tinha que fazer artes e teatro, cada unidade a gente fazia ou artes ou teatro, e o teatro, eu me lembro que eu me encantava, exatamente, a Adriana falou agora, também resgatei isso aqui. Era a parte de montar, pegava aqueles canhões, pegava aquele papel, tipo papel celofane, eu botava à frente do canhão para botar as cores. Essa arrumação de palco, eu adorava isso. Nada de ir para frente interpretar, isso não me enchia os olhos, mas ver aquilo se concretizando, né, e arrumando, eu achava fantástico. É tão lindo isso, né, Ana? Que você está fazendo. Me conta por que vocês duas vieram para São Paulo. Conta pra gente. Conta aí vai mudar a live. Vai mudar a live. Só um pedacinho. Viemos exatamente por isso, por causa dela, por essa paixão pela arte, pela cultura, pelo cinema, pelo teatro. Foi exatamente o que trouxe a gente a São Paulo. E hoje nós estávamos conversando por causa de outras coisas aí, né? Vários elementos. E ela dizendo assim, mas a gente tinha que vir morar aqui, nessa rua, quase em frente à Velha Companhia,
né? Para que tudo isso acontecesse. Porque senão, né? Tantos lugares que a gente podia ter vindo morar, ela escolheu, inclusive, ela já morava aqui, eu não, ela aqui saiu para escolher apartamento, para eu vir para cá. E eu vinha na cega, eu não sabia onde eu ia morar, o que era o bairro, eu não conhecia nada. E logo que a gente chegou, a gente sempre passava e via, ela até que viu a primeira vez. Vi colado lá na porta, eu acho. Aí eu olhei e falei, ai meu Deus, um curso de teatro, vou fazer. Aí mandou e-mail, né? E aí vocês pediram para responder um questionário, a gente respondeu. E a felicidade de sermos aceitas para fazer o curso. Criança, quando... Ah, que coisa boa! Eu entrei de gaiata no navio, graças a Deus, né? Eu entrei. Porque eu entrei, ela se entusiasmou, eu digo, por que não, né? Vamos fazer. E adorei, amei. E foi a melhor coisa que eu fiz em São Paulo, até então. Acho que foi das poucas vezes que eu acordei sábado de manhã com prazer. Foi a Rafaela acordar dia de sábado de manhã, só isso. Só se for teatro, caso contrário, ela acorda 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Né? Vai lá para a Velha Companhia, na Zona Franca. A Zona Franca, exatamente. Eu tô aqui, eu sei que o nome do teatro não é Velha Companhia, mas eu não consigo me lembrar. Se eu vou pela Velha Companhia. O nome da companhia é Velha Companhia. Não, a companhia eu sei, mas o teatro é Zona Franca, né? Zona Franca. Mas eu sempre troco, eu sempre chamo de Velha Companhia, porque o Zona Franca nunca vem na minha cabeça. Você pode falar que é uma zona da Velha Companhia. Zona da Velha. E aí aconteceu, viemos, por isso, a Rafaela louca por cinema, eu falando por ela, né? Eu adoro falar pelos outros. Ela louca por cinema, não deixa de ser, né? Louca por cinema, a gente fazia já cabine de imprensa em Salvador. Ela aí criou um blog para falar de cinema, de cultura, porque ela já escrevia no pessoal e todo mundo ficava. Por que você não faz um blog, uma coisa para falar disso para todo mundo, né? Uma coisa mais. Ela aí começou a fazer, nós começamos a frequentar. Aí um belo dia a gente foi para uma coletiva que era com Pedro Vasconcelos e como era o nome da Dona Flor. Dona Flor, né? Produção nova. E no meio da coletiva surgiu a oportunidade de entrevistarmos os atores separados, ator, diretor separados. E fomos cair exatamente em Pedro Vasconcelos, porque o destino, quando quer, não tem jeito, né? Quando nós entramos para fazer a entrevista com ele, não tinha tempo para conversar, porque tinha tempo exato para fazer a entrevista. Deu pane nos aparelhos. E ficamos dentro da sala sem ter o que fazer. E ela, tímida, calada, eu digo, Rafaela, por que você não aproveita que você está aqui sem fazer nada e conversa com o Pedro? Pergunta a ele como vai fazer cinema, não sei o que, pererê, né? Ela aí, foi. Aí pronto, a conversa parecia que estava programado tudo ali, porque os aparelhos só voltaram a funcionar depois que a conversa acabou. Ela conversou, ele deu vários toques a ela e disse a ela, você só vai conseguir fazer cinema se você for para São Paulo. Não é nem Rio de Janeiro, é São Paulo. É lá que você vai vai aprender o que você precisa. Isso foi setembro, outubro. Em dezembro ela se mudou para São Paulo, de Malicuia, sem saber nada o que ia fazer da vida. Não tinha trabalho, não tinha nada, não tinha nem onde morar. E veio. Tudo aconteceu. E aí, quando eu vim, 7 meses depois, onde a gente veio parar? Aqui na rua. No Bexiga. Em frente, quase em frente ao teatro. Isso é que é mais incrível, né? Ali, ó, passando toda hora esse bairro porta. Maravilhoso que é o Bexiga, cheio de cultura. A gente diz que mora no Bexiga e na Bela Vista, porque o endereço da gente está Bela Vista, mas aqui já é Bexiga, né? Porque tudo acontece aqui como Bexiga. Enfim, moramos aqui em frente ao teatro, isso é que importa, que isso é o que é. E aí aconteceu da gente fazer e ficou aquele bichinho né? Quando foi o que eu disse, depois que a gente faz, não quer parar. Mesmo que eu não tenho nenhuma pretensão de subir um palco, de apresentar, mas todos esses exercícios que eu tenho feito, as leituras mesmo eu aponto para frente, que era onde eu sentava para fazer, né? As leituras foram deliciosas, aquelas tardes, todas as leituras. Aí veio a Adriana, eu digo, eu não sei se eu vou fazer, se eu não vou fazer. No primeiro sábado, eu estava com a perna detonada aqui, que eu detonei meu joelho, não tinha condição de fazer. Aí ela mandou um WhatsApp, eu digo, meu Deus, eu vou fazer. Eu vou fazer, né? E não aconteceu ainda, né? Porque no sábado não funcionou a internet, foi uma loucura. Mas amanhã vai acontecer.
Só fazer um parênteses, isso trata-se de um projeto em parceria com a Velha Companhia Zona Franca e o Teatro Vocacional, que a Didi é orientadora. E a gente adorou a ideia de voltar para a área. Eu só fico sentida porque é online, né? Eu gosto das coisas presenciais. Eu gosto de estar ali, ó, todo mundo juntinho, eu acho muito melhor. Agora de online tem que ser, mas não é meu predileto, não é o que eu gosto. Mas é o que temos, né? É o que temos. Não, né? com certeza. Não pode perder tempo, não pode ficar esperando. Mas vai acontecer em breve e voltaremos todo mundo lá dia de sábado de manhã, cedinho, fazendo os exercícios. Kiko botava a gente para fazer os exercícios horrorosos, eu odiava, mas tinha que fazer, né? Eu gosto de fazer exercício. Até hoje não sabe fazer o... A Fela ri da minha cara até hoje por causa daquilo. Exercício de voz de articulação, né? Mas é uma delícia. Aqueles sábados eram maravilhosos. Pra gente é muito gostoso, é muito gostoso. E para mim foi interessante porque eu não tinha a menor ideia do que era fazer teatro. Nada, não sabia nada. Eu sabia o que era sentar e assistir. E ver vocês ali ensinando com aquela naturalidade que é para vocês muito natural, né? É o dia a dia. Aquilo foi me encantando, porque a gente, infelizmente, existe a questão de muito pavão na arte, né? E a gente fica com aquela ideia de... E aí a gente vê atores maravilhosos como vocês. Não estou falando que eu estou aqui na frente, não, porque realmente eu acho. Ali ensinando, passando pra gente, com aquela delicadeza, com aquela boa vontade, sim. Aí eu digo, gente, é tão diferente do que a gente imagina. Por isso que, inclusive, por incrível que pareça, nós tivemos a mesma ideia, sem uma falar com outra. Depois, quando a gente falou, as duas pensaram em fazer essa live com vocês, para que vocês pudessem mostrar o que a gente vê. E que muita gente também tem a ideia que a gente tem, que povo de teatro, de ator, atriz, é um povo metido, é um povo nojento, e não é. Não é. Tem os pavões, né? Mas pavão geralmente não olha nem pro pé, porque esse pavão, quando olha pro pé, ele mesmo grita, né? Que o pé é horroroso. Então, né, tem os pavões, a gente não tem que olhar para os pavões, a gente tem que olhar para a beleza mesmo de quem está ali fazendo de verdade, porque gosta, porque ama, né? Foi isso que eu senti ali dentro com vocês. E que vejo no dia a dia, você, a Alejandra aqui conduzindo com o Bruno, com Patrícia, as leituras, e eu fico encantada pela maneira como vocês fazem. A coisa flui, e é gostoso, né? Pronto, já contei minha história. Eu vim de paraquedas, eu vim atrás de Rafaela, de paraquedas. Porque também o campo em Salvador, para a minha área, que eu sou jornalista, é péssimo. Não estou dizendo que aqui é melhor, mas aqui eu consigo trabalhar com o que eu gosto. Ir para as minhas cabines, ir para as minhas coletivas. Salvador a gente não consegue, Salvador, o campo da arte, apesar de ter muita gente que vem de lá, mas lá é fraco. Principalmente para a Rafaela, que publicitária ainda é pior do que jornalismo lá. E ela que queria essa área mesmo de cinema, teatro, impossível praticamente lá. Eu também, quando vim para São Paulo, meu foco era exatamente esse, né? Eu estava no Rio, eu trabalhava já há um tempo, há 6 anos, como ator. Trabalhava numa excelente companhia do Rio, excelente. Assim, eu dei uma sorte inacreditável. Assim que eu me formei, eu entrei para 2 companhias ao mesmo tempo. Uma a gente fazia teatro-escola, trabalhava em teatro-escola, e a outra foi no que eu entrei, eu fiz teste para essa companhia. E no que eu entrei para a companhia estourou como uma das maiores companhias do Rio da década de 90, né? Do diretor do Moacir Góes, um diretor muito famoso no Rio nessa época. E mesmo assim, quando chegou no final, quando essa companhia ameaçou acabar, quando eu falei, cara, eu tenho que ir para um lugar onde o teatro seja forte, assim. O Rio de Janeiro é um lugar, na época isso era radical, assim, era a casa da Rede Globo, né? Hoje em dia isso está com os canais, o streaming, com a internet, tudo isso hoje em dia está dissipando, está abrindo mais. Na década democrático, né?
democrático. Na década de 90, a Rede Globo era eu costumo dizer que era um redemoinho psíquico dos atores, né? A Rede Globo era o que todo mundo pensava, que todo mundo sonhava, e o Rio de Janeiro é a casa da Rede Globo. E eu tinha uma experiência que volta e meia eu vinha do Rio para cá, para São Paulo, ver peça, né? Vinha ver peça, para cá ver peça, ver peça, ver peça, ver peça, ver peça. E eu comecei a perceber que isso acontecia no Rio também, acontece em qualquer lugar, mas em São Paulo isso era muito forte, que uma peça de teatro sem um ator global, uma peça de teatro, de repente caía num lugar em que ela começava a existir enquanto peça de teatro, enquanto teatro. Eu percebi que em São Paulo havia uma cultura de teatro que eu via no Rio de Janeiro, mas de uma forma mais deturpada deturpada não, mas mais viciada nesse aspecto televisivo, no fato de ser a casa da televisão. Então, de alguma forma, no Rio de Janeiro vivia-se ostensivamente das grandes estrelas da TV, dos grandes atores. A gente ia, a plateia constantemente ia no teatro para ver o ator da televisão fazendo qualquer coisa, desde que fosse aquele ator da televisão. Em São Paulo tinha essa cultura de teatro e eu vim para cá focado. Falei, não, São Paulo. Tive um sonho que falou, vá para São Paulo. Um sonho inacreditável. Na verdade, eu tive o Brás veio antes, né? O Brás, Marco Antônio Brás, diretor de teatro, a gente é amigo de infância no Rio. E aí ele se formou no Rio e falou, vou para São Paulo procurar o Antunes Filho. Aí veio para cá, para São Paulo, ficou trabalhando com o Antunes Filho durante muito tempo e a gente trocava cartas. E ele me contava como era São Paulo, como era o trabalho no CPT. E essas cartas foram definidoras também. Mas a certeza de que eu queria o teatro, de que a minha casa seria o teatro, fez com que eu viesse para São Paulo e nunca pensasse em voltar. Só por afeto. Só por afeto, porque minha família ficou toda no Rio. Toda. Eu vim sozinho para São Paulo e isso é uma coisa devastadora, assim. Seus pais envelhecerem distantes, morrerem distantes e você saber que não, cara, foi o caminho que eu trilhei, mas nunca tive dúvida. É porque a gente tem que fazer o que a gente quer também, né? Porque por mais que a gente ame várias pessoas, eu amo todo mundo que eu deixei em Salvador, mas, bom, não posso falar tão fortemente, porque minha filha, que é a pessoa mais importante, está aqui, mas assim, ela largou tudo e veio. Porque é o caminho, a gente não pode deixar de fazer o que a gente gosta. As pessoas a gente vai sempre ter, porque no fim cada um vai tomar um caminho mesmo, né? Por mais que seja dentro da mesma cidade, eu morava em Salvador e pouco via as pessoas. Pouco via a minha família. Uma irmã morava aqui, outra no interior. E que por mais que o Kiko não queira, a gente é a família dele agora. Família. É verdade. Acontece isso, né? A gente é a família sua. É tudo família, né? É a família que escolheu. Nasceu na que tinha que nascer, mas vive na que montou, na que escolheu, na que... Por afinidade, por escolha. É isso mesmo. Eu acho que tem isso também. Perdão, Dan, o quê? Você guardou uma dessas cartinhas que você se correspondia com o Brás? Eu não guardei, Dan. Pô. Eu não guardei. Na sua biografia. O Brás não tem? Será que o Brás não tem? Colocar na sua biografia. Eu vou procurar melhor. Eu devo ter uma ou outra, mas... Putz, grilo, eu não guardei. Cartas, né? Incrível isso. Já pensou que espetáculo de eu montar com essas cartas? Né? Ele me contando de como era o CPT, do trabalho de ator no CPT, né? O CPT do Antunes foi não sei como está o CPT hoje, depois da morte do Antunes, né? Mas foi uma referência, né? Uma referência
no teatro brasileiro, no Teatro de São Paulo, teatro brasileiro, né? Um lugar de um aprofundamento na pesquisa do ator, uma coisa extraordinária. Mas São Paulo sempre foi o centro do teatro mesmo, né? Eu me lembro que muitas pessoas saíam de Salvador para virem assistir peças em São Paulo. Compravam ingressos com não sei quantos meses de antecedência. Me lembro com minha mãe vinha muito a São Paulo com meu padrasto, ficar de trabalho, e ela, quando vinha, ela se programava, já providenciava vários ingressos para várias peças que em Salvador nem cogitava chegarem até Salvador. E sempre se falou de teatro em Salvador. De São Paulo. Sempre se falou, São Paulo quer ver peça, a gente tem que ir para São Paulo. E é verdade. É verdade. E que bom. E que, né? Maravilha. Que a gente descobre vários atores que a gente estão dentro do teatro, a gente nem sabe que eles atuam. Porque não se fala, porque só se fala de cinema, de Rede Globo, como você falou, né? Então, quem não está na Rede Globo, você nem ouve falar. Infelizmente é assim. E aqui é muito bonito, né? Assim, ao contrário do que muita gente fala, assim, a minha experiência com teatro nos últimos anos tem sido uma experiência muito positiva, assim, de ir a peças e encontrar plateias lotadas, peças de companhias cheias, com um público interessado, assistindo, tendo aquilo como importante para si, divulgando. Eu tenho assim, uma percepção bem positiva do fenômeno teatral presencial, né? Pré-pandemia e pós-pandemia, com certeza. Pós-pandemia, com certeza, né? Que há esse público que vai se formando e que se estabelece e que sabe, e que começa a entender, olha, eu gosto do trabalho daquela companhia, eu gosto do trabalho daquele grupo e eu vou assistir aquele grupo. E quando você monta, tá lá aquela plateia. Isso é realmente muito bonito aqui em São Paulo. Muito bonito, né? Muito bonito nesse lugar em que há essa aglutinação, né? As pessoas vêm para cá para fazer. Aonde mora o teatro? O teatro mora em São Paulo. O teatro mora em São Paulo, então vão para São Paulo. E aí você cria esses países, né? esses estados, que são as companhias, essas referências, né? essas linguagens, né? Enfim. Fantástico. Essa questão de companhia, em Salvador tem o Teatro Vila Velha. E eu sempre vi muito do pessoal dando muito valor a esse teatro, que nem sempre recebia os grandes nomes da atuação. Era muito mais uma coisa local e as pessoas gostavam muito. Eu acho que é um pouco de ver que existe uma história além do que está todo mundo vendo. Então, é uma descoberta a mais, dá uma atenção. Eu acho que essa questão das pessoas voltarem a descobrir o teatro vai muito da conscientização que a gente vem tendo, não sei, me parece que foi de uma hora para outra, talvez por uma questão política, da importância do teatro, de revolucionar, de trazer pensamentos, de compartilhar pensamentos. Então, acho que vem muito daí essa questão de dar valor ao que a gente tem aqui. E São Paulo, eu acho que por ter mais opção, a gente vê mais. Em Salvador, tinha o Vila Velha como esse grande exemplo. O Teatro Castro Alves tinha um teatro menor dentro. Como era o nome? Esqueci. E tinha esse movimento ali dentro também. Tinha o TCA, que é aquele palco espetacular, que recebia grandes peças, mas tinha o outro, que eu esqueci o nome, mas que recebia peças menores e vivia sempre muito cheio por grupos que estavam presentes, que eram fiéis. Você sabia quem você ia encontrar ali. Então, acho que é muito de uma consciência política que a gente vem... Sala do Coro. Sala do Eu ia Coro, olhar, isso. Mas me lembrei. É uma consciência política que a gente vem criando. Acho que da necessidade de um país tão conturbado quanto o nosso e que despreza tanto a cultura,
Acho que finalmente a gente aprendeu a perceber o valor da cultura e do teatro, né? Sim, né? Foi na tora. Foi quando entrou, não tem como não falar, esse governo desprezando terrivelmente a cultura, aí vem a pandemia e derruba o governo, porque mostra que sem cultura ninguém sobrevive. Não há possibilidade de você ficar trancado dentro de casa 5 meses. É que sem cultura não há liberdade. Exato. Exatamente. Vida, sobrevida, mas não há vida e liberdade. É isso mesmo. Não tem, a gente precisa colocar para fora. Eu acho que o teatro ainda, por a gente não ter uma censura hoje, é o melhor lugar para a gente fazer isso. Gente, eu vou fazer uma provocação ao Vocacional, à Velha Companhia, Zona Franca. Em novembro, a gente promoveu uma leitura aberta online com Rafa e Ana Paula. Mas não é uma que você já mandou o convite? Que você já falou no grupo? Não, lá é outra coisa. Estou propondo um negócio aqui, uma provocação com a Adriana Dan, com o Kiko, para a gente fazer lá uma live aberta, uma leitura de mãe e filha para novembro ou dezembro. Uau! E a gente pensa que... Vocês não vieram para São Paulo para fazer teatro? Não, Rafael, e agora não vendo? A gente acabou descobrindo que não existe São Paulo, Suíça, Viena, Índia, que todo mundo está no mesmo patamar, porque a pandemia é para todo mundo e o passaporte não dá liberdade para ninguém atravessar. O único jeito de atravessar é aquele portãozinho enferrujado, com uma fechadura, que a gente pode fazer algo que transcende a realidade cotidiana e pequenininha. Então, eu estou provocando vocês, convidando o Kiko e a Dan, pelo Vocacional, pela Velha Companhia, pela Zona Franca, para a gente fazer uma leitura, achar um texto, mãe e filha, para novembro, dezembro, fechar o ano, e vocês realizarem o intuito de ter vindo para São Paulo fazer teatro. Não existe São Paulo, existe o mundo, existem os encontros, e a gente vai fazer teatro presente ou online, com essa câmera ou sem câmera, e eu estou provocando. Aí eu provoco meus amigos aí. E aí, Dan? E aí, Kiko? E aí? Vamos encontrar esse texto, vamos fazer essa leitura, vamos encontrar isso. Acho incrível. Adriana, você já viu sua missão, né? Nesse sábado pela manhã. Vai ter que preparar aqui a partir de amanhã. Ótima ideia, Lelê. Eu acho que é ótimo. O que vocês acham? Já que essas duas mulheres maravilhosas, elas migraram lá de Salvador para São Paulo, e São Paulo não é centro de nada. E o mundo é muito grande, não existe centro, existe coração. Então, eu acho que a gente aqui, reunidos em 1, 2, 3, 4, 5, a gente pode encontrar uma pulsação para realizar essa vinda da Rafa e da Ana Paula, e do nosso desejo de Kiko, Virgínia, Velha Companhia, e todos que vieram antes, e você que está aqui presente, para fazer essa realização. E a gente faz um negócio online aí. Eu caí mais uma vez de paraquedas, né? Mas tudo bem, é desafio, eu adoro desafio, vamos nessa. Desafio. Eu gosto de desafio. Seja o que Deus quiser, mas vambora. Estamos dentro. É só vocês dizerem o texto. Você, viu, Dan? Hein? Oi? Dan, você aí acha no Vocacional, a gente aqui, Velha Companhia, Zona Franca, estamos amparando, tá? E daí a gente marca uma data, vai ter uma live ao vivo, tem gravação ao vivo. Você vai ser mediadora. Dessa tá mãe e dessa filha. Fechado. Mediadora. Você é mediadora. E o Kiko dirige. O Kiko, você vai ter que dirigir. Eu sei que o Kiko, deixa eu só contar uma coisa. Ele não dorme. Não é mentira. Ele trabalha. Ele está agora na live, mas ele não dorme, porque ele dá aula, e dirige. Daí ele tem reunião. Ele é pior que qualquer um de nós 5 unidas. É muita coisa. Mas ele vai dirigir a leitura.
Claro que vou, imagina. Imagina, não é tanto assim, não é? É porque Aí, esse formato online é muito trabalhoso, né? É muito trabalhoso você. eu imagino É muito fazer. cansativo, trabalhoso, leva o dobro de tempo, é uma ferramenta que a gente não conhece. Essa pandemia está sendo, a minha experiência da pandemia está sendo estressante, assim. Não há a menor sombra de puxa, parou, que legal que parou, a gente pode rever tudo. Ao contrário, assim, a tentativa, a necessidade de você continuar faz com que você continue dentro uma frequência totalmente nova, desconhecida, né? Então há um tempo enorme para você simplesmente conseguir se conectar. Eu estou dirigindo uma peça online, né? Estou dirigindo várias, na verdade estou dirigindo várias, dirigindo as escolas, né? Dou aula e dirigindo uma peça online. É uma loucura você dirigir um ator, né? Você dirigir uma energia, você dirigir uma presença de forma remota. É uma loucura, assim, é uma percepção muito, muito, muito fragmentada. Eu tenho uma imagem que é como se você enxergasse o outro por um canudinho. É um canudinho, sabe? Você não se enxerga, você não percebe a ressonância, não há ressonância, não há. Não há. Não exala, é muito louco. Um baita aprendizado, na verdade. Baita aprendizado. Muito trabalhoso, muito trabalhoso. Muito Mas trabalhoso. o que você está no ar, ou no ar é ótimo. Não deixa de ser, está no ar, né? Porque se está online, está no ar. O que tem agora? Eu me lembro do dia que você fez uma participação da leitura, você saiu porque você estava fazendo algum trabalho de direção, alguma coisa, não foi isso? Eu estou dirigindo uma companhia chamada Teatro da Cidade, uma companhia de São José dos Campos. Eles estão completando 30 anos de existência agora. E eles, pouco antes da pandemia, me convidaram para dirigir essa montagem comemorativa dos 30 anos deles. E aí eu entrei para o trabalho, veio a pandemia. Veio a pandemia. Ela é uma peça chamada No Coração, O Coração nas Sombras. Coração nas Sombras. E é um texto do Luiz Alberto de Abreu, que o Abreu escreveu especialmente, o Abreu escreveu para a companhia. A companhia tem uma parceria com o Abreu, é a terceira peça que ele escreve, e o Abreu é talvez um dos nossos maiores autores vivos, né? O Abreu é um gênio da dramaturgia, é um mestre, um grande mestre. E ele escreveu para a companhia essa peça, e ela conta uma das atrizes dessa companhia descobriu que tem uma tia-avó que morreu no Hospital Colônia de Barbacena, no famoso Hospital Colônia de Barbacena, aquele hospital onde a Daniela Arbex, sobre o qual a Daniela Arbex escreveu O Holocausto Brasileiro, um hospital onde morreram milhares de doentes mentais. E foi considerado um campo de concentração brasileiro. E essa atriz descobriu que tinha uma parente que morava lá. E aí foi escrita uma peça sobre essa personagem, que é uma personagem que vítima de uma sociedade patriarcal, 1930, e foi mandada para lá sem o menor quadro de nada, de nenhum transtorno psíquico. Né? Como eram mandadas as pessoas para lá, né? Era um depositário de pessoas não adaptadas a uma sociedade, a sociedade da época patriarcal, comercial. E a história é sobre essa mulher chamada Letícia. E isso online, Isso online. E é uma história incrível, porque a gente resolveu, porque como são os 30 anos da companhia, a gente precisava transpor a montagem. Então, o que a gente faz? Ou faz uma peça online, e a gente decidiu fazer uma coisa muito, muito radical. A gente vai lá. A gente vai fazer a gente está ensaiando online,
ensaiando online. Eles têm um teatro lá, o cenário vai ser montado no teatro por um montador, que vai levar um tempo montando sozinho, e aí o iluminador vai lá sozinho, vai montar toda a luz, tudo isso por um tempo. É um negócio inacreditável. Eu montei um cenário, montei aqui na minha casa um cenário, e eu fico ensaiando com eles e mostrando aqui as peças. Ó, agora você vai para cá, vem para lá, mostrando como se fosse um tabuleiro. E eles, nas casas deles, ficam fazendo, cada um na sua casa, a marca. E aí agora, quando o cenário ficar pronto, a gente vai para... Cada dia, um ator vai no teatro sozinho, protocolo total, e a gente vai ensaiar online e ele no teatro. Ele fazendo as marcas com os objetos de cena sozinho e nós em casa, cada um na sua casa. Um ator por semana, ou um ator, a gente não chegou nessa fase ainda, um ator por dia. Até a peça estar pronta, o ator está com figurino treinado no teatro. Quando estiver pronto lá em novembro, começo de novembro, a gente vai passar um dia no teatro. A gente vai ter um ensaio no teatro. Nesse dia a gente vai ensaiar a peça pela primeira e única vez e vai filmar a peça. E vai transmitir essa peça. Que legal. Gente, que trabalho! É um negócio impensável. Sabe, os atores ficam ficam loucos, porque eles ensaiam na casa assim com a câmera aqui, olhando para cá. Por quê? Porque eles têm que o corpo deles tem que entender que o foco, que é o público, tá aqui, e que ele nesse momento está com foco aqui. Não dá para ele ficar fazendo para a câmera, contracenando contra o ator. Então ele tem que contracenar com a parede. Ele fica contracenando com uma parede. É uma loucura isso, uma loucura, mas é um aprendizado, é o que temos. O que temos é incrível, né? É aprendizado. Eu não tenho muito interesse hoje em dia em nenhuma discussão sobre o quanto isso é teatro, o quanto isso é a realidade. É a realidade. A pandemia é fato, não se questiona o sol. Você é contra ou a favor do sol? Né? Exatamente. É fazer com o que tem, né? Né? O grande aprendizado do teatro é esse, né? Tá aqui, ó, tá aqui. O que você tem? O ator é esse. O ator hoje acordou desse jeito, acordou assim, né? É ele, mas hoje tá diferente. Hoje aconteceu uma coisa. E é isso que é bonito mesmo, né? Isso é que é o grande aprendizado. A temporada é um grande aprendizado do ator de teatro, né? A grande pérola do teatro está na temporada, está no tempo daquilo, na maturação, sabe, na idade que aquilo tem, na quantidade de vezes que você frequentou aquilo e que aquilo foi se transformando e a cada dia aquilo vai se transformando. Isso é o aprendizado da vida, né? As pessoas falam, mas vocês fazem todo dia igual. O sol nasce igual todo dia, no mesmo lugar. Não é nunca igual. Nunca é igual. No mesmo lugar. Por que eu tenho que... não, o sol hoje vai nascer lá, o sol vai nascer aqui, tá chato, cansei desse sol nascendo sempre no leste, morrendo no oeste, vamos mudar isso. Cara, é a vida, né? O sentido do dia é você que dá, né? É você que constrói isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, só uma curiosidade que eu já tinha me esquecido. Como vocês... como é o trabalho, por exemplo, você cria, você escreve, né? Como é... Assim, como é que surge isso do nada? Assim, como é que começa a se escrever, por exemplo, uma peça? Você está aí surge a inspiração, você vai lá e escreve. Como é isso? Eu tenho uma curiosidade enorme disso. Varia muito, Ana. Varia muito de pessoa para pessoa, de companhia para companhia, de momento da companhia para momento, né? Até hoje, a gente tem uma trajetória, né? Eu fui durante muito tempo, muito pessoal, né? As nossas primeiras da companhia que foram Cais, Cíntia, principalmente Cais e Cíntia, mas dramaturgias fortes, elas se referem
a realidades muito pessoais. É uma vivência muito pessoal minha. É uma vontade minha muito forte de falar daquelas vivências. E uma entrada da companhia, eu acho que esse é o grande ponto da nossa companhia, o quanto essa história ela se espalha, reverbera e vira uma história de todos, e todos passam a contar uma mesma história. A partir desse momento, ela não é mais minha. Ela não é mais minha. Então, esse é um diferencial da nossa companhia. Eu não sou um autor de gabinete, eu até sou, mas na companhia eu exerço esse lugar de uma dramaturgia a partir do encontro. Uma dramaturgia do encontro. Tá aqui a minha história, tá na roda. Tá na roda. E aí todo mundo trabalha em cima daquela história, trabalha em cima daqueles conteúdos, daqueles personagens, e a história que retorna para mim, que eu vou escrever, já é uma história de todos. Eu escrevo, existe uma pessoalidade, ela não é uma criação coletiva, não tem as cenas. Eu tenho essa coisa da dramaturgia de escrever, mas eu tenho certeza que a dramaturgia que eu escrevo já é uma dramaturgia de todos, uma dramaturgia de um material trabalhado pelo grupo. Então isso faz com que a peça seja, ao mesmo tempo, profundamente pessoal, às vezes constrangedoramente pessoal, mas com uma reverberação no grupo. Mas isso também é um viés. Por exemplo, agora a gente começa um processo novo que a gente não vai partir de nada. Não vai partir de nada, não vai partir de nenhuma história, nem pessoal, nem alheia. A Casa Submersa, ela parte de uma vivência não minha, mas de uma história que chegou até nós. E a gente partiu dessa história. Partiu dessa história. A história chegou, está aqui, ó. A história é essa. Fulana viveu isso aqui. E a gente começou a trabalhar em cima dessa história. Mas no nosso caso é assim, existe o autor de gabinete, o autor que escreve, está aqui minha peça, quem quer montar, né? Que chama de gabinete. O autor que cria as histórias, que cria as ideias e vai. Tem algumas peças nesse âmbito, mas assim, o que mais me toca é esse encontro, né? É o teatro enquanto encontro. Maravilha. Como é o nome disso? O Zoom não derrubou e o tempo passou. E quando a gente viu, a gente já está quase uma hora e meia. E a gente geralmente só tem live de 1 hora. Eu aqui esperando o Zoom derrubar. Não, apareceu aqui que eles tinham dado um presente e não iam derrubar. Ah, foi? Foi. Ainda bem, né? Porque o YouTube... O Instagram não faz isso. Ele derruba e acabou a conversa e fim de papo. Você fica... Mas como o YouTube lá... E o YouTube não. O Instagram só faz 2 pessoas. A gente aí veio para aqui. E aí foi bom porque eles não derrubaram. Muito obrigada. Eu tinha certeza que ia ser uma maravilha. E foi mais ainda, né? A Alejandra caiu. No fim. Não sei. Não sei. Enfim... Muito, muito, muito obrigada. Adriana, muito obrigada pela sua participação. Você obrigado, foi bom que você já está aqui, já tem sua incumbência agora nova, né? Kiko. Eu só vim para ouvir vocês. Mas que bom que você veio. Especial. Que bom que foi ótimo. Veio, né? E, Kiko, muito obrigada pelo seu tempo doado aqui a gente, porque a gente acabou de ter uma aula, né? Você falando, mas é verdade, vocês falando, vocês estão ensinando a gente, estão passando para a gente o aprendizado de vocês que a gente não teve, mas que com certeza é muito importante para a gente, né? Muito importante. Principalmente nesse momento, que só tem essa forma de aprender mesmo, não tem nem para onde correr, nem que a gente quisesse, né? De outra forma, não teria. Então é isso, minha gente, eu agradeço muitíssimo. Obrigado também. Conhecer vocês já foi bom, agora está melhor ainda, porque a gente vai conhecendo, né, os pedacinhos da vida das pessoas, das histórias delas, e a gente vai montando aquilo que a gente já sabia, que é a realidade né, do trabalho de vocês, o amor pela profissão, e das pessoas que vocês são, né? Porque vocês são figuras
que estão aqui no coração. Pelo menos o meu estão. Eu tenho certeza que os de Rafaela também. E acredito, eu posso falar por todos que participaram daquele grupo, daquela oficina, porque foi uma coisa tão bonita, foi todo mundo tão, né? Todo mundo unido, não teve problema, não teve aborrecimento. Eu e a Marinês nos tornamos amigas e sempre falamos disso. Como é que pode a gente fazer um grupo e ninguém brigar, não ter um aborrecimento, não ter uma fofoca? E não teve. E isso foi uma delícia, né? Eu acho que isso também deu essa vontade de querer continuar, de não perder o contato com vocês. Infelizmente, a Alejandra caiu, mas... né, ou foi internet ou ela estava com as crianças, a gente já passou muito do tempo. Vamos lá aproveitar o resto da sexta. Kiko vai trabalhar. Vai trabalhar. Alejandra, Kiko... A Adriana vai descansar, que a gente vai daqui a pouco, a gente vai se encontrar. Viu, gente? Ó, Obrigada. muito obrigada. Rafaela, você gravou? Gravei. Depois eu mando para vocês, porque é muito longo, não vai dar para postar no Instagram, mas eu vou mandar para vocês. Viu? A gente botar no YouTube. Viu? Um beijo. Tchau. Beijo, Obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo, Kiko. Beijo, meninas. Beijo. Beijo.